apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver aqui cantando. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos, nesse momento, abraçados pela nossa equipe e a espiritualidade que nos acompanha. Hoje, nossa equipe está sendo composta pela Crislândia, o Devanir, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Joísa, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, que estaremos fazendo leituras e comentários. O nosso tema hoje é esquecimento do passado e intuição. Marcos capítulo 5, versículo 5 e o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, item 11. Vamos então, neste momento, serenando nossas mentes, nosso coração, vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com os amigos da colônia Maria de Nazaré e tantos outros benfeitores que vieram juntar-se a nós. Pedimos então, neste momento, a permissão ao Pai para dar início ao nosso programa de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Juíza. Boa noite. Essa prece foi retirada do livro A Luz da Oração e é pelo Espírito Emmanuel. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induz-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos então agora, depois dessa linda prece que a Juíza fez para nós, vamos então passar para a nossa vivência prática, né? Como é que foi a nossa vivência prática? Então vamos começar perguntando aí, quem gostaria de estar se colocando, por favor, pode iniciar. Olha, eu me prontifico. Na verdade, eu escrevi o meu nome também, inseri no contexto, né? E tenho tentado na minha vida toda, e reconheço quão longo será este percurso para que a gente possa assemelhar-se, mas nunca chegar-se ao patamar evolutivo no qual Cristo se acha, porque ele não cessou o seu processo evolutivo, e não obstante seja o Cristo deste planeta. Mas ele aconselhou
na prática do amor, que nós deveríamos nos amar como Ele amou a todos nós. E não se deixa dúvida quanto ao amor de Cristo e os ensinamentos que Ele deixou para nós. Só que a gente sabe que todos nós temos nas nossas almas os registros que configuram as nossas imperfeições, oriundas das nossas incúrias e também dos equívocos e transgressões que tenhamos feito ao longo de existências pregressas, que de fato aconteceram, contra as leis divinas. Então nós somos almas endividadas, e nesses nossos endividamentos, principalmente, quantas transgressões fizemos contrariando os conselhos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós, e que ainda não são seguidos, a gente sabe, a gente se esforça, mas principalmente são ignorados pela maior parte da humanidade, e que se estrutura este pensamento, este conselho de Cristo, nesta frase: amai-vos como eu vos amei. A humanidade está longe desta meta e eu também me considero afastado, mas quero me aproximar tanto quanto possível da concretização deste objetivo. Então é nisso aí que eu estou trabalhando, minha irmãzinha. Além de outros aspectos, né, que a gente vai encontrando nas palavras que surgem nas nossas vidas como lembrança de objetivos a serem atingidos. Com a palavra, minha irmã Cris. Professor, na verdade a gente faz uma caminhada aí, né? Então nós temos vários aspectos que a gente reflete, né, praticamente todos os dias, e a gente procura melhorar, né? Então realmente essa caminhada não é fácil, mas a gente tenta ir aplicando o quanto pode, né? Vamos ver quem mais fez. Ione, Devani. Bem, eu vou expor a minha palavra. Escolhi a palavra herdarão. Estou tentando aplicar esta palavra em minha vida no sentido de melhor avaliar minhas atitudes, com o intuito de sempre perguntar a mim mesmo o que quero herdar realmente desta vida, que poderei levar comigo para a verdadeira vida e para sempre, a fim de me tornar uma pessoa melhor e poder sentir cada vez mais o sabor da verdadeira felicidade. Onde eu entendo e sinto que, se não estiver errado, que desta forma e agindo nesse sentido, poderei caminhar rumo ao meu progresso moral, que ainda é pequeno, mas sinto que já há algo de bom se assim procurar agir. Passa a palavra. O Devani já colocou, né, muito bem também. Estamos caminhando aí, né, Devani? É assim mesmo, cada dia que passa a gente procura avaliar, né, nossas ações, nossas atitudes, a fim de que a gente possa acertar o caminho e conseguir a melhora que a gente tanto almeja, né? E você, Ione, teria alguma coisa para colocar? Eu estou aqui pensando, né, como que nessa semana que passou, foi uma semana um pouquinho bem mais trabalhosa do que as outras, mas eu me lembro que na semana passada eu tinha escolhido a palavra mansos, foi até no dia que meu filho já não ficou muito bem de saúde, e aí já foram dias que eu já vinha pensando, né, porque a gente procura trazer o sentido de calmaria, né, veio a palavra no sentido de pensar em calmaria, tranquilidade, e eu planejei, né, a gente faz nossos planos para o ano, né, para dar uma acalmada nos dias, né, procurar ter mais tempo para a gente, para a casa da gente, para os filhos, né, para o marido, tempo para fazer mais reflexões, para estudar, e a gente acaba que, eu percebi que o ano começou, eu já estamos aí para o quarto mês, e apesar de eu ter feito algumas mudanças muito positivas com as mãos de Deus sempre acima, né, eu continuo com uma carga horária que está exigindo bastante de mim, e eu tenho buscado trabalhar, né, mansamente, com passos mais leves, né, procurando me divertir com o que eu faço com as crianças na escola. E aí, quando eu me pego aumentando a velocidade, né, do carro para ir de uma escola a outra, os passos mais largos, eu estou procurando voltar e respirar, né? E eu tomei até a liberdade de umas coisas que eu nunca fui de fazer, de tirar a licença porque é uma licença que é de direito e que eu posso dar uma respirada. Eu vi que o clima não estava muito bom na escola, quer saber, eu vou
tirar, consigo me recuperar. E eu acredito que é algo que a gente precisa fazer mais, né? Respirar, né? Porque quando a gente procura respirar, a gente se fortalece. É o que eu estou procurando fazer, e não é uma tarefa tranquila, porque nenhuma tarefa é, mas eu tenho sentido que é o caminho e que a gente vai conseguir chegar lá, sim. É bem colocado pela Ione, né, durante as nossas semanas, as nossas atribulações, as tarefas que a gente tem cotidianamente, né? Muitas vezes a gente esquece do descanso, vamos dizer, de respirar, né? E quando a gente para, né, que seja um minuto para respirar, mas respirar tranquilamente, a gente consegue assentar os pensamentos, consegue muitas vezes sair do problema que a gente se encontra e ver uma solução do lado de fora. Porque quando a gente está envolvido no problema, né, a gente não consegue ver nada além do aquilo que a gente está vivendo, né? Então é importante realmente a gente tentar também fazer essa, já que semana passada nós falamos sobre manso, né, tentar trazer essa mansidão, né, para dentro da nossa rotina. A minha palavra que eu tinha escolhido seria aventurado, e também foi nesse sentido, né, de buscar essa paz interior. Porque no dia a dia, muitas vezes, a gente não consegue enxergar pelas atribulações, os problemas, a gente não consegue enxergar todas as dádivas que a gente recebe ao longo das horas, dos minutos, né? E são tantas que, se a gente for começar a apontá-las, né, escrevê-las, descrevê-las, nós vamos perceber que nós temos muito mais dádivas na vida do que problemas. Mas a gente acaba deixando essas dádivas de lado, essa bem-aventurança aí, né? E esquece por conta do que é ruim, né? Infelizmente, o homem tem uma capacidade muito grande de reter o que não é bom e esquecer aquilo que é bom. Então, uma forma de exercitar isso também. Então, vamos passar agora para a leitura do Evangelho de hoje, que será feita pela Poliana. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, do Novo Testamento. Vamos passar agora para a leitura do texto de hoje, que será feito pela Cris Pereira. Perante as revelações do passado e do futuro. Observar o maior critério em tudo que se refere às revelações do pretérito, fugindo ao reerguimento intrutífero de cadáveres que devem prosseguir sepultados na cinza do tempo. O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. Convence-se de que, por enquanto, ninguém se inteirará de acontecimentos anteriores à encarnação atual, por motivos banais ou frívolos. A sabedoria superior vem revelando o passado de alguém, cogita do bem de todos, afugentar preocupações com existências transcorridas, de vez de qualquer informação, nesse sentido, deve ser espontânea por parte do plano superior, que julga acertadamente quanto ao que mais convém à responsabilidade. O que passou está gravado. Tranquiliza-se quanto ao sucesso provindouros, analisando com lógica rigorosa todos os estudos referentes às predições. A profecia real tem sinais divinos. Jamais impressionar-se com prognósticos astrológicos desfavoráveis, na certeza de que, se as influências inclinam, a nossa vontade é a força determinante. Temos conosco a vida que procuramos. Guardar em mente que muitas almas regressam à vida maior, carregando consigo enormes frustrações pelos equívocos a que se afeiçoaram, por terem aceitado revelações destituídas de crédito. Somos herdeiros de nossos próprios atos. Do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Muito bem, então vamos agora iniciar os nossos questionamentos. E a gente começa, né, perguntando para a Rita. Rita, o que a gente pode entender pela palavra esquecimento? O esquecimento do passado é a misericórdia divina, nos dando oportunidade de recomeço a cada nova encarnação. O espírito reencarna para aprender e progredir. O esquecimento do passado é a oportunidade que temos a cada nova encarnação de começar do zero.
é um passaporte em branco, um recomeço. Assim podemos fazer uso do nosso livre-arbítrio para construir novos aprendizados em cada existência, e a quitação dos nossos débitos se encaixa justamente dentro de nossa parcela de aprendizado. O espírito encarnado não tem realmente a lembrança de seus atos em vidas pregressas, porque isso seria um obstáculo e não uma facilidade. Me explico, todos nós hoje somos melhores do que fomos no passado. Isso porque todos os aprendizados de ordem moral e intelectual são aquisições do espírito, ou seja, nosso espírito conserva tudo o que aprendemos e progredimos em termos morais e intelectuais em cada existência. Ao renascermos, trazemos uma nova bagagem moral e fazemos uso do nosso livre-arbítrio para construir novos aprendizados e continuar a nossa evolução moral e intelectual. Se por um lado o esquecimento do passado nos beneficia enquanto espíritos encarnados, conservamos a lembrança de nossas vidas anteriores. Não existe o acaso na casa do Pai. Nada acontece sem planejamento. O espírito, antes de reencarnar, participa desse planejamento. Passa a palavra. Bem, a Rita nos trouxe bem o significado, né, de esquecimento, né, que, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai analisar a palavra, né, para ver seu verdadeiro significado, né? Então a gente vai perceber que há também o significado de esquecimento, né, como se uma falta de interesse, né, também ele é aplicado nisso, como se fosse, na verdade, muitas vezes, uma forma de refúgio, de a gente, digamos assim, se refugiar de um fato que a gente não quer, na verdade, entender e vivenciar, né? Então, a gente, quando fala esquecimento, a gente realmente precisa pensar direitinho, né? O que a gente quer, né? Esquecimento também, para muitas pessoas, pode até significar uma omissão, né? Então, a gente precisa perder não podemos perder, né, de vista todos esses significados, além do significado que a Rita nos trouxe. Então, vamos dar continuidade, né, passando para o nosso próximo questionamento, perguntando, agora nós vamos perguntar para a Juíza. Juíza, se reencarnamos para ressarcir dívidas, não seria interessante guardar a lembrança dessas dívidas? Não haveria maior facilidade, por exemplo, em a gente aceitar sofrimentos e dissabores que ensejam um resgate? Como é que a gente entende isso? Não, pois guardar as lembranças das nossas dívidas faria com que, ao invés de evoluirmos, poderíamos estancar no processo evolutivo. As questões 392 e 393 do Livro dos Espíritos nos esclarece bem isso, nos mostrando que o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscando como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Vemos que a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Temos a intuição, que é o pensamento. E como ele atua? Através da voz da nossa consciência, que nos fala, e essa voz e a recordação do passado nos adverte para não cairmos nas faltas anteriormente cometidas. Bem, a Juíza já nos trouxe, né, muito claro, na verdade, o significado, então, né, da gente não esquecer, do fato da gente esquecer e não relembrar dessas dívidas, né? Então vamos dar continuidade, que isso ainda vai ficar mais claro, nós vamos voltar a esse ponto. Então nós perguntamos agora para Ione. Ione, há alguma causa física para o esquecimento do passado? Bem, o espírito reencarnado, ele registra claro e conscientemente apenas o que passa pelos 5 sentidos, né? Tato, paladar, olfato, audição e visão. Essa é uma das razões pelas quais também não nos lembramos das experiências
no mundo espiritual durante as horas de sono. Sua consciência é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual. Seus sentidos constituem apenas o que é necessário para o plano terrestre. Por isso, há essa carência das percepções visuais e auditivas em relação ao número, né, de vibrações que cercam. Então, a Ione também nos trouxe a visão clara, né, de que há realmente uma causa física, né, e ela está ligada aos nossos sentidos, né. Quanto mais o corpo físico registra mais aquilo que a gente percebe pelos 5 sentidos que a gente possui, né. Então, por conta disso, aquilo que a gente não tem essa grande percepção, ele acaba caindo no esquecimento, né. Vamos então dar continuidade agora perguntando ao professor Joel. Professor Joel, as vivências anteriores, já que o nosso sentido, né, na verdade assim, há um esquecimento por uma causa física, né, como é que a gente pode entender as nossas vivências anteriores? Elas se perdem? Quando a gente reencarna, se perde tudo o que a gente já havia aprendido? Absolutamente, minha irmã. Na verdade, tudo fica registrado no perispírito e na inteligência pura que é o nosso ser espiritual. Se não fosse assim, como iríamos ter a chance de nos arrepender, de reparar nossas faltas, de reconciliarmos-nos com os nossos inimigos, e de assim, nestes termos, adquirirmos as condições necessárias para conseguirmos extravasar nosso amor a Deus sobre todas as coisas. Na verdade, o que seria dos grandes criminosos que a humanidade teve na história evolutiva dos seres humanos encarnados na Terra, se elas perdessem a lembrança destes fatos? E, na verdade, Deus, no seu infinito amor, como nós somos sabedores, Ele nos enseja sempre a oportunidade da reparação de nossas faltas e nos perdoa sempre. Mas é preciso que também aconteça o nosso arrependimento. É preciso que exista a nossa reconciliação e reparação para com os nossos semelhantes de todas as transgressões nas mais variadas formas que tenhamos feito contra as leis divinas. Então dá para percebermos que muitas vezes a prática das maldades atinge tamanha proporção que o ser malévolo, como muitos existem nas regiões umbralinas, perdem seu corpo espiritual, porque eles fazem questão de não reencarnar. E depois que passa dentro de uma dinâmica, um tempo que nós desconhecemos, aquele prazo estabelecido, eles vão perdendo o seu corpo espiritual. E é quando então transformam-se em ovoides e ficam na inteligência pura que é imortal, é indestrutível, os registros na forma de núcleos potenciais de todo um passado muitas vezes escabrosos. Mas acontece que Deus, no seu infinito amor, não cria seus filhos para que eles possam ser punidos ou destruídos. Deus nos enseja sempre a oportunidade do perdão. Na verdade, Ele já nos perdoou por todas as nossas faltas, e é um equívoco daquelas crenças religiosas que pensam que Cristo veio ao mundo para cobrir a multidão de pecados da humanidade. Não foi isso, não. Cristo veio ao mundo para deixar com seus ensinamentos os meios pelos quais as personalidades almas irão restaurar a normalidade do seu equilíbrio e a plenitude da sua saúde espiritual. Então, para esses espíritos recalcitrantes que fazem parte das regiões umbralinas e que estão praticamente comandando as barbaridades todas com seus asseclas que se acham ou reencarnado ou mesmo desencarnado no terra a terra, convivendo conosco, eles também terão a oportunidade num dia de se redimirem com toda certeza. Então percebam,
eles irão ser levados para outros orbes que estejam em consonância com seu patamar evolutivo. E lá estes ovoides irão ser recebidos amorosamente por mães que aceitam gestá-los para que, usando o fluido cósmico daquele orbe, possa de novo ser constituído o seu corpo espiritual. E ali então eles terão a oportunidade de terem as vivências todas necessárias para que possam restaurar a sua saúde, porque na verdade esses núcleos de potenciação são deletérios, são doentios, e eles extravasam esses fluidos deletérios através do corpo espiritual, através do corpo somático, e assim a gente tem uma gama de acontecimentos, desde as relações humanas em termos de amor, até patogenias físicas, para que num dia eles consigam não só se auto-perdoar, como também sentirem a plenitude da paz pela eliminação desses núcleos ruins e substituí-los por núcleos de potenciação que traduzem as virtudes e os atributos. Então todos nós iremos ter o nosso perdão. Esse é o Deus, é a inteligência suprema, que é o mais puro amor em grau infinito, que comanda o universo, que comanda na sua casa, a casa do Pai, que tem muitas moradas, o destino evolutivo de tudo que existe, principalmente de seus filhos espirituais, que já atingiram este grau de evolução para serem chamados humanos. Eu espero que com isto, minha irmã, eu tenha atingido o objetivo, porque a gente sabe que este tema é muito amplo, mas também o tempo é exíguo. Por esse motivo, eu passo então para ti a palavra. Muito bem colocado, professor João, não teria nada a acrescentar, né? A gente só aprendeu aí mais um pouco ainda. Então vamos perguntar agora para Cris Pereira. No texto, o benfeitor afirma: o passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. De que maneira podemos entender esse ensinamento, Cris? O passado é a causa viva porque as coisas que fizemos no passado refletem no nosso presente. Mas precisamos seguir adiante, não ficando presos a ele. Nós temos que ter a consciência que não necessariamente deve ser esquecido. Nós é que temos que lembrá-lo de uma forma diferente, absorvendo as alegrias do passado e aprendendo com os erros. Assim, encontraremos as respostas para conduzir o presente com sabedoria. A Cris também foi muito feliz na colocação, né? E aí a gente lembra que o esquecimento do passado não é fazer de conta que ele não existiu, né? Mas sim aprender com ele. Não viver no passado, mas viver no presente, aprendendo com aquilo que tivemos de bom ou de ruim do passado. E a gente pergunta para a Elaine, então. Elaine, devemos procurar meios para descobrir as nossas vidas passadas? Por quê? A gente vê muitas pessoas buscando tratamentos alternativos aí, em busca do conhecimento de vidas passadas. Será que a gente deve fazer isso? Por quê? Para responder essa pergunta, vamos primeiro analisar o que nos disse Bezerra de Menezes em uma de suas mensagens sobre o esquecimento do passado. Ele diz assim: filhos, o esquecimento do passado, nas experiências infelizes que vivenciastes, é que vos torna viável o progresso espiritual. Quem não olvidasse o mal de que tivesse sido vítima ou verdugo, estacionaria indefinidamente na revolta e no ódio, na amargura e na falta de indulgência. A amnésia temporária, com relação ao que fostes e ao que fizestes no passado, de certa forma vos enseja o crescimento íntimo, num tempo relativamente mais curto do que levaríeis para concretizá-lo, caso tivesses que conviver com as lembranças negativas que a lei vos manda esquecer. E esse lei ele coloca em letra maiúscula, porque quer dizer a lei de Deus. Assim sendo, não vasculheis os arquivos da mente, com o propósito de trazer ao presente o que deve permanecer sepultado no passado. Preocupai-vos com a construção do futuro, estudando as características de vossa personalidade para melhor avaliação do caminho percorrido.
valendo-vos tão somente das tendências e dos hábitos que revelais em vossa existência de agora. Em contato com os outros, notadamente com aqueles de vossa convivência mais estreita, os vossos reais valores vêm à tona, os vulneráveis da personalidade sobre os quais devereis concentrar os vossos esforços de corrigenda. Os companheiros com os quais vos compromissastes mais seriamente acionam em vós os mecanismos psicológicos a fornecer-vos exata noção dos vossos desacertos de antanho, sem que, para tanto, tenhais a necessidade de provocar o despertar das reminiscências. Na vivência espírita do Evangelho, a chamada terapia de vidas passadas ocorre naturalmente, sem que vos torne indispensável a revelação de detalhes do que vos precipitou a queda. Quando um quadro infeccioso se instala no corpo, o médico não espera que se lhe detecte o órgão de origem para combatê-lo, através da prescrição de antibióticos. A prática cotidiana do bem se vos assemelha, para a consciência enferma, ao antibiótico da última geração e de largo espectro, que, embora sem correto diagnóstico do vosso quadro clínico, combate com eficiência a causa dos vossos males. Para aquelas pessoas que apresentam problemas crônicos e que já tentaram de tudo para solucioná-los sem nada conseguir, como é um caso de um desemprego constante, de solidão contínua, de tristeza sem causa aparente, de uma dor física em determinada região do corpo que nenhum medicamento consegue sanar e que desejam buscar na terapia de vidas passadas a causa de seus males, é recomendável que essa pessoa primeiro analise qual o seu grau de autoestima e de evolução moral, para que possa reavivar determinadas lembranças sem perder seu equilíbrio emocional e entrar em depressão, agravando o problema. Se para nós, ignorando o mal que fizemos, ou que nos tenham feito, já é difícil entender o próximo, ajudá-lo e amá-lo, que dirá se pudermos nos lembrar que a nossa filha rebelde é a antiga companheira a quem traímos nos compromissos matrimoniais, ou a amante por cujo amor fugimos dos nossos compromissos conjugais, que o nosso irmão consanguíneo, a mãe ou o pai, é o arquiteto da nossa ruína ou vítima da nossa sandice? Como estará a sua evolução moral e a sua autoestima para reaver todos esses fatos sem sofrer um baque e cair no desequilíbrio? A pessoa nunca deve buscar saber o que foi no passado por mera curiosidade. Primeiro, pela inutilidade do processo. Segundo, para evitar mais neuroses e psicoses. Conforme nos ensinam os espíritos, o homem não pode nem deve saber de tudo, pois tendo esquecido o seu passado, ele é mais senhor de si. Poderá distinguir o bem do mal e escolher o bem por livre e espontânea vontade, e não por obrigação. Devemos nos lembrar sempre de um dos atributos de Deus, sua infinita bondade e misericórdia, que nos acompanham todos os dias de nossas vidas. Tendo isso em mente, a pergunta mais importante não é querer saber quem fomos, mas sim quem somos e o que seremos. Bem, a Elaine trouxe muito bem, né, essa questão. Então, a gente confirma, né, que não há necessidade de buscar conhecer o passado para os problemas atuais, né? Basta ver o que nós estamos fazendo hoje, né? E por conta disso nós vamos entender as situações que nos colocamos. E quando for necessário que a gente tenha conhecimento realmente do passado, a gente pode estar certo que esse conhecimento vem, né? Ele vem de diversos métodos. E um dos métodos é o que a gente vai perguntar agora para a Poliana. Poliana, o que é intuição? Eu ia fazer um comentário da questão anterior, então antes de falar o que é intuição, é engraçado porque assim, tem gente que fica meio que louco para descobrir o que foi na outra vida, né? Se foi alguém importante e tudo mais. Só que se a gente parar para pensar, hoje a culpa, hoje por qualquer coisinha, a nossa culpa acaba aqui nos destruindo, né? Por uma coisa que a gente fez com o pai, com a mãe, né? Nessa existência mesmo. Agora imagina você descobrir que você matou seu pai, que você fez atrocidades em outras vidas. Então hoje a gente mal consegue lidar, como a Elaine falou, da autodestruição pela culpa, né? Imagina aí
conhecer outras vidas. E a intuição, ela vem, né, ela significa, o significado mais comunzão de intuição é um conhecimento direto, imediato de um conjunto de qualidades sensíveis e essenciais de objetos e suas relações, sem que haja um uso do raciocínio discursivo, ou seja, são conhecimentos que vêm, que aparecem, assim, muitas vezes a gente não sabe de onde, mas que nós temos aí no decorrer da nossa vida, das nossas atividades. E lendo sobre a intuição, o que a gente percebe é que existem várias abordagens e que as principais, segundo o Espiritismo, é justamente a intuição anímica, que é essa do conjunto de conhecimentos próprios adquiridos. E como eles são adquiridos? São adquiridos ao longo das nossas existências, né? Como bem o professor Joel pontuou, né? Nós não esquecemos esses conhecimentos, eles ficam impregnados em nós. Outros colegas também comentaram, né, da questão do esquecimento nas vidas, por mais que nós não lembramos na atual existência do que nós aprendemos, do que nós fizemos, tudo aquilo fica, tudo aquilo é absorvido por nós. Então, esses conhecimentos, né, a reminiscência desses conhecimentos, o aparecimento, vez ou outra, desses conhecimentos, dessas experiências que nós temos, aparecem, né, nessa vida atual, e a isso dá-se o nome de intuição. Que mais? No Livro dos Espíritos, quando a Kardec trata das ideias inatas, né, na questão 218, ele pergunta, né, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta, guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Não. O conhecimento adquirido em cada existência não mais se perdem, como a gente já havia falado. Liberta da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-o em parte, momentaneamente. Porém, a intuição, aqui estamos referindo a essa intuição do conhecimento, que dele conserva, lhe auxilia no progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente em cada nova existência. Ou seja, a intuição, ela é extremamente importante, né? E ela nos dá essa percepção de algo maior, né? De um conhecimento que está por trás daquilo que nós somos hoje, que é o que nós fomos anteriormente. No Consolador, o Emmanuel, na questão 122, perguntam para o Emmanuel, né? O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? E ele responde, o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Ou seja, também não adianta a gente ficar esperando que venha uma intuição para que a gente faça alguma coisa ou passe em algum concurso, em alguma prova, se a gente não perseverar na busca e no esforço sincero por esse conhecimento. Uma outra intuição que a gente encontrou pelas leituras é a questão da intuição mediúnica, né? Em que um médium, ele absorve os pensamentos e as sensações de um outro espírito. Nessa intuição, a pessoa tem de sintonizar-se mentalmente e harmonizar-se com o indivíduo. Então, aí nós entramos na questão da mediunidade, e no livro Dois Mundos, do André Luiz, quando ele trata disso, ele fala que a intuição, aliás, no livro O que é o Espiritismo, do Kardec, ele fala que o mais vulgar e o que se pode chamar de universal é justamente essa intuição, né, nas ideias e nos pensamentos que nos sugerem, por meio da comunicação entre encarnados e desencarnados. E aí o André Luiz completa dizendo, né, que a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis da força mental. Ou seja, a intuição mediúnica, ela seria
uma forma de comunicação inicial e o mais simples, né, segundo Kardec, entre encarnados e desencarnados. Passa a palavra. André Luiz também disse, no livro No Mundo Maior, que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais desempenham uma função amortecedora, que são quebra-luzes, ou seja, são abajures, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. O corpo físico facilita o esquecimento do passado que aconteceu no momento em que o perispírito passou por uma redução vibratória pelo processo de magnetismo para se ligar ao útero materno. Eu só gostaria de citar um exemplo ilustrativo de tudo que foi falado, porque realmente o tema é muito amplo, é muito abrangente, mas na verdade existiu na história da doutrina espírita, antes que o espiritismo fosse consubstanciado na Terra por Kardec e os espíritos, um personagem americano que não sei se você conhece aí, porque existiu no século, eu acho que 19, ou fim do século 18, chamado Henry Jackson Davis. Este personagem era filho de um sapateiro, totalmente analfabeto. E, na verdade, nele se evidenciou e se manifestou na adolescência a faculdade mediúnica. E quando ele mediunicamente se manifestava, ele conseguia ser, dentro da sua simplicidade e pouquíssimo estudo, um filósofo. Conseguiu falar línguas mortas. Era um pensador assim super evoluído. Então Kardec, com base neste fato e com base em outros fatos acontecidos no seu tempo, além do que já foi dito, como estou aqui reafirmando e concordo com tudo, ele considerou um atributo mediúnico, o médium intuitivo. Este médium intuitivo é aquele que tem esse acervo, como a nossa irmã disse, há poucos momentos, tem um imenso acervo cultural, mas pela prova que necessita enfrentar na existência presente, só nas condições de postura mediúnica, de letargia, vamos dizer, emerge da sua alma aquele conhecimento, aquele saber que é usado e que apresenta uma utilidade imensa. Kardec considerou como sendo uma forma de mediunidade. E tem o caso desses meninos, dessas meninas, que são pessoas excepcionais, espíritos muito evoluídos, que também não aprenderam e emergem neles conhecimentos que eles tiveram de existências pregressas, no campo da pintura, no campo da música e no campo da cultura, como foi o caso desse menino, cujo nome agora eu não lembro, mas eu tenho a revista Reformador aqui em casa, eu faço coleção destas revistas, e ele, no México, com acho que 7 ou 8 anos de idade, deixando de lado os pormenores da história, ele foi fotografado num anfiteatro com uma fatiotinha branca, uma gravata borboleta preta, aquela criança bem pequena, dando aulas, falando sobre problemáticas patológicas relacionadas com o corpo humano, falando de reumatologia, que é um conjunto de enfermidades que apresentam uma imensa complexidade em termos de entendimento, e falando de problemas de cardiologia e assim por diante, para assistentes que estavam assistindo e que tinham todos eles o grau de doutor e alguns mais graduados ainda. Isso é uma imersão e não deixa de ser porque intuir quer dizer tirar de si mesmo. Eu só quis, minhas irmãs, colaborar com essa ilustração para mostrar que realmente na doutrina espírita nós estudamos a problemática da intuição. E ela tem sim outros campos interpretativos, como disse a nossa irmã agora há poucos momentos. Então eu pedi permissão e me desculpe se eu falei muito,
para fazer essa ilustração, porque a intuição é uma forma de mediunidade também, e que se manifesta em algumas pessoas só, não em todas. Muito bem colocado, né? Então, acredito que dessa forma a questão ficou muito bem complementada. Então, a gente pergunta para o Devani. Devani, então nós já entendemos o que é intuição, já entendemos que existe a mediunidade de intuição. Então, a gente pergunta, dentro do nosso contexto aqui de esquecimento do passado, em que momento e por que nós somos intuídos? Sobre a intuição, já foi tão bem explicado pelos colegas que eu vou complementar o raciocínio dizendo que a intuição é um dos mistérios mais impenetrados da natureza humana, mas está longe de ser uma lenda. Não só existe, como é essencial para a nossa vida. E as decisões motivadas por ela podem ser melhores que as mais racionais. Acredito que a intuição possa ser considerada como uma espécie de inteligência superior, fruto dos nossos conhecimentos acumulados, ainda que não tenhamos consciência deles. Uma manifestação momentaneamente adormecida da nossa alma, que habita em nosso espírito, por isso transcende os limites da razão. É uma espécie de inspiração que os espíritos nos dão, captada psiquicamente, muitas vezes sem que nos damos conta, o que deveríamos utilizar com mais frequência, mas que na maioria das vezes não conseguimos captar as vozes e alertas que os nossos guias ou amigos espirituais nos enviam a todo tempo, com a intenção de nos ajudar. Quando aprendermos a utilizar a intuição, podemos resolver muitos problemas que nos afligem no dia a dia. Mas o grande problema e o nosso mal, se assim podemos dizer, é que lembramos de pedir ajuda espiritual com mais frequência nos momentos de angústia e com isto não conseguimos captar e entender a inspiração que nos é fornecida com clareza, sendo que é exatamente nesses momentos que somos mais intuídos, ou seja, diante das aflições, para que consigamos sair deste campo vibratório negativo. Nosso Pai Criador quer ver apenas nossa felicidade, tanto que disponibiliza seus trabalhadores e mentores espirituais para nos inspirar boas soluções e ideias, onde possa despertar em nós as nossas habilidades que já adquirimos em vidas passadas, sejam em conhecimentos materiais ou espirituais, para que possamos caminhar em nosso progresso moral, como também usar de nossos conhecimentos em ajuda dos outros. E isso ocorre, como já disse, exatamente nos momentos que mais precisamos. Basta que aprendamos a ouvir estas boas intuições. Esse é o porquê de sermos em todo momento intuídos. A intuição não é uma coisa que podemos fazer acontecer, ela simplesmente acontece. Devemos aprender a perceber quando ela ocorre, e isso acontece nos momentos que estamos mais tranquilos e ligados com os pensamentos em algo, e não ligados com os pensamentos em algo específico. Precisamos estar em sintonia, em paz, em harmonia conosco mesmo e com o alto, para sentir e entender a intuição. Se assim não for, estaremos vibrando em baixa sintonia, onde receberemos mais intuições negativas das trevas ou de irmãos que querem nos prejudicar, que aproveitam as ocasiões de nossos pensamentos baixos e fracos com a luz divina. A intuição em ambiente harmonioso é tão importante que, como o irmão já disse, escritores, compositores, pintores e outros mais somente conseguem exercer sua arte em lugares onde há tranquilidade e que possam trabalhar aproveitando sua intuição da melhor maneira possível. Mas como podemos distinguir se a intuição é nossa ou de alguns espíritos para nos ajudar ou alertar? Digo que quando começarmos a entender primeiramente a nós mesmos intimamente, sobre tudo e todos que estão a nós de alguma forma ligados, entenderemos com mais facilidade a intuição que são nossas, que apenas estão adormecidas, das que são intuídas pelos espíritos. Dessa forma poderemos saber diferenciar a boa e a má intuição e como usá-la. E entendo, por fim, que desta forma não basta ficarmos a todo momento pedindo para termos boas inspirações. Devemos primeiramente fazer de nossa parte, termos fé, acreditar no que falamos e pensamos, para que possamos ser inspirados.
e usarmos essas boas inspirações para o bem, seja nosso ou de outrem, e assim fortalecermos cada vez mais uma sintonia de energias positivas ao nosso redor e termos boas intuições. Passa a palavra. Bem, o Devanir nos trouxe de uma forma muito clara, né? O que seria, em que momento a gente tem essa intuição, lembrando que muitas vezes ela é expressa como a nossa voz da consciência, né? Nos aconselhando aí a não seguir um determinado caminho, justamente porque talvez num passado já seguimos esse caminho e não funcionou. Então vamos pedir agora para a Sheila fazer o encerramento analisando esta frase de André Luiz. Temos conosco a vida que procuramos. E depois a outra frase bem no finalzinho do texto que nós lemos hoje, que diz: somos herdeiros de nossos próprios atos. De que forma podemos interpretar esses ensinamentos com o esquecimento do passado, Sheila? Então, nós temos a vida que vai nos conduzir à evolução de acordo com nossos erros da vida passada. Cada existência nos proporciona nova oportunidade de evolução e de combatermos nossos vícios do passado. Antes de reencarnarmos, temos ainda lá no mundo espiritual consciência de que planejamos e nos comprometemos com a espiritualidade, com a missão de evoluirmos, lutando assim contra tudo de ruim que trazemos de outras existências. Ao consumar a reencarnação, ao nascermos aqui nesse mundo, perdemos as lembranças de tudo para aí sim iniciarmos a nossa luta diária. O que pode acontecer é que nesse percurso, muitos de nós acabamos por cair nas diversas armadilhas do erro e desanimamos. E outros erram, reconhecem um erro, procuram não errar mais, outros não. Outros caem numa depressão profunda e seguem pelo caminho do mal. Muito pelo contrário, não é nada fácil, como muitos pensam, é bem difícil, pois quando desencarnamos com essa conduta de ficar ainda naqueles mesmos vícios passados, não iremos evoluir. E ao voltarmos ao mundo espiritual, isso nos traz muita frustração, porque quando nós vamos verificar o que de fato nós conseguirmos cumprir daquela meta da qual nós tínhamos nos comprometidos antes de reencarnarmos, e vemos que pouca coisa foi feita ou nada, isso nos dá uma certa sensação de frustração. Temos dois caminhos, o do bem e o do mal. Fazer o bem sem olhar a quem, amar ao próximo, ser humilde, ajudar sem esperar nada em troca. A vida é energia e em tudo que realizamos a energia se converte a nosso favor ou contra. Se desejamos o bem sempre nos acompanhará, o que facilitaria a nossa caminhada rumo à evolução espiritual. De nada adianta pela frente sermos bons e pelas costas desejar o mal, por inveja e etc. Com certeza dessa forma errada, ruim, nossa vida será algo mais difícil, triste. E aí não adianta nos lamentar que a nossa vida é difícil, que a nossa vida é ruim, que nada dá certo. Não dá certo porque nós não emanamos energias boas, do bem, não amamos ao próximo de todo o coração. Nós somos herdeiros sim dos nossos próprios atos, porque quando nós cultivamos o amor, nós vamos colher amor. E quando nós desencarnarmos, tendo praticado e tendo lutado contra os nossos vícios e assim obtermos sucesso, aí sim, quando chegar no outro lado, nós vamos ter consciência de que de fato valeu a pena, que de fato nós estamos caminhando pouco a pouco, claro, mas rumo à evolução espiritual. Ao contrário, se nós realmente continuarmos, insistirmos no erro pelo caminho mais fácil, pisando nos outros, não pensando nos outros com amor, infelizmente, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver lá no Norte-Sul, na nossa memória, que assim ela volta aos poucos, nós vamos ver, poxa, poderia ter sido diferente. De certa forma, quando nós esquecemos o nosso passado, nossas vidas passadas, isso não é de todo mal. Porque se nós analisarmos, lá no fundo nós temos aquelas intuições, nós temos um sexto sentido, algo lá no fundo, ainda que nós
com esse véu do esquecimento não tomemos tanta consciência, mas nos alerta sim. Nos alerta que quando estamos no caminho ruim, nos dá um certo friozinho na barriga. Se nós aprendêssemos a escutar um pouco mais o nosso coração, a parar um segundo, a ficar sozinho, ouvir o nosso pensamento, talvez muitas vezes, quando escolhemos o caminho do mal, nós teríamos sim pensado e repensado escolhendo o caminho do bem. Passo a palavra. Bem, diante de tudo que a Sheila colocou, né, eu não teria nada mais a acrescentar. E hoje eu trago como considerações finais um texto que fala liberdade e opções. Então ele começa: o mundo moderno é rico de possibilidades. A sociedade convive melhor com as diferenças e as mais diversas opções são possíveis, sem causar grandes choques e antagonismos, algumas vezes, né? Porque outras vezes a gente sabe que ainda continuamos com esse choque e não aceitamos as diversidades. Mas, se a gente analisar no passado, era bem pior do que é hoje. Por muito tempo, a transposição entre classes sociais era difícil, se não impossível. Em certas culturas, quem nascia em família de artesãos deveria sê-lo também, ou seja, não havia possibilidade de troca, né? O círculo da nobreza era inacessível para os nascidos plebeus. Hoje vigora em maior grau uma liberdade, não apenas de opções, mas também de costumes. Perante o corpo social, afigura-se possível ao indivíduo escolher livremente sua profissão, hábitos, moradias e amigos. Ele pode escolher constituir família ou permanecer solteiro. É possível a alguém casar-se, separar-se, tornar-se a casar inúmeras vezes. Esse contexto de liberdade é valioso para os seres humanos. Não é possível crescer em entendimento e compreensão sem as possibilidades de se tomar decisões e, principalmente, arcar com as consequências. Mas é preciso refletir sobre os reflexos de nossas próprias ações. Os seres humanos estão em constante interação e os atos de um refletem na vida dos outros, né? Lembrando o que o irmão Mateus sempre nos diz, né? Nós somos todos um e nós vivemos numa grande teia da vida. Justamente por isso se afirma que liberdade pressupõe responsabilidade. Para o cristão, a questão da liberdade é ainda mais séria. Ele necessita compatibilizar as opções que faz com as palavras e exemplos do Cristo. Caso contrário, a palavra cristão será apenas um rótulo destituído de significado. E aqui a gente insere cristão espírita, né? Assim, se você se afirma cristão espírita, analise a forma como utiliza sua liberdade. Reflita se suas ações revelam fidelidade às lições de Jesus, né? Como será que você se identificaria com os valores cristãos, né? Qual é a sua sensibilidade para certos aspectos transcendentes da vida? Como é que nos portamos diante de algumas situações concretas de nossa vida? Ou seja, como é que a gente posiciona o mundo e seus valores, né? Quando eles não nos satisfazem plenamente ou quando eles não condizem com os ensinamentos de Jesus. Então, há uma necessidade de que a gente comece a transcender, né? Amar justamente como Jesus nos ensinou, a fim de que a gente possa compreender e respeitar a vida, né? Porque foi esse, na verdade, a opção de modelo que Jesus nos colocou. Lembrando que nós estamos sempre livres a todo momento para fazer nossas escolhas, né? Então, dentro do que nós vimos hoje, o esquecimento do passado, ele não deixa de ser uma oportunidade para que a gente possa refazer, né, esse passado através do futuro, do presente, de uma forma diferente. Ou seja, recomeçar, poder ir além daquilo que nós já fizemos, né? Nós somos responsáveis exclusivamente por nossas ações e pelo que fazemos de nossa vida. Então, não adianta colocarmos os nossos equívocos
como culpa dos outros, né? Não vamos usar essa desculpa, nem como algo do passado, afinal nós temos hoje o presente para fazer diferente. Em determinada passagem de uma das epístolas, Paulo de Tarso afirma que tudo era possível, mas nem tudo lhe era conveniente. E é exatamente essa situação. No mundo atual, tudo nos é permitido, na maioria das vezes, mas nem tudo que é permitido nos é conveniente, né? Nem tudo que é permitido vai de encontro aos ensinamentos de Jesus, né? A consciência de quem ama e admira o Cristo não compactua com comportamentos levianos. Então, mas é melhor que a gente não se iluda, não mascare nossa consciência, né, de forma a dizer que somos livres para agir, né, dessa determinada forma, justamente porque tem uma lei ou a sociedade aceita. Sejamos coerentes com a nossa opção de seguir o Cristo, de sermos cristãos espíritas. Esse texto eu adaptei da equipe de redação do Momento Espírita. Vamos pedir agora, então, ao professor Joel que proceda com nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, mas também todos vós outros espíritos superiores, que cuidam da disseminação, da coordenação e da administração da doutrina espírita a nível de país. Dentro das conotações que foram feitas, amigos espirituais, em nome de Jesus, percebemos quão distante estamos do objetivo que configurará o nosso trajeto evolutivo até o grau, o patamar de espíritos puros, sábios e benfazejos. Mas agradecemos tanto a vós, agradecemos tanto a Jesus, que nos deixou esses ensinamentos, que foi o desejo do Pai concretizado através dele na Terra. Porque através destes ensinamentos, estamos aprendendo a nos autoconhecer, estamos aprendendo a enxergar as nossas inclinações, que configuram muitas vezes nossos registros de violência e ocorrências bélicas que fazem parte dos momentos históricos em toda a trajetória evolutiva, inclusive nos dias atuais no planeta Terra. Como nós precisamos dos ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós. Como precisamos da vossa ajuda. Como precisamos deste infinito amor divino, que tudo nos perdoa e nos enseja sempre a oportunidade de restaurarmos a saúde de nossas almas doentes. Socorro, mentores espirituais das mais altas esferas, especialmente missionários da luz, para esta terra inteira, que está vivenciando os conflitos, que configuram ainda o quanto estão distantes do objetivo evolutivo que corresponde às ideias que foram arquetipadas pela inteligência suprema, que é o nosso Deus. Auxílio para esta humanidade que sofre, e que possamos, dentro deste propósito com perseverança, todos nós que queremos seguir os ensinamentos de Jesus, preencher os requisitos, para que num dia, e não obstante as diferenças de crenças, possamos ser os integrantes num ecumenismo planetário da grande família cristã. É a nossa súplica, amigos espirituais. É o teu desejo, Jesus, e em teu nome, então, agradecemos por isto. É um desejo que corresponde ao nosso amado Pai Celestial. Que possamos fazer este percurso com a ajuda de todos vós. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite serena, né?
um final de semana com bastante reflexão e até a próxima sexta-feira.